Você não tem nenhum dom. E o que você tem não é seu. Quando a gente para pra pensar sobre esse assunto extremamente interessante dos dons e habilidades, daquilo que temos, daquilo que somos e daquilo que a gente pode desenvolver ao longo da nossa vida, a gente olha para algumas questões que a gente vai estar discutindo aqui hoje neste podcast. E você é muito convidado para estar com a gente, para ouvir. E aqui, a Pastoral do NASP São Paulo está aqui para poder conversar com você. Temos aqui do meu lado... Robson Aleixo, Pastoral NASP São Paulo. Temos aqui na frente... Henrique Zanin, também trabalha aqui na Pastoral. Excelente. Mano, você tem 50 quilos e tá se chamando no plural já? Temos. Temos. Não é. Você é bem singular, cara. Eu estou aqui, o Aleph Bruno que vos fala também, e a gente começa pensando sobre um chamado que Deus faz logo de cara para os discípulos quando ele fala assim, ide lá em Marcos 16:15. Ele fala assim, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E quando ele fala sobre essa ideia de ir ao mundo, ele também fala que a gente não vai sozinho, que a gente vai acompanhado por alguém. E quando a gente olha lá em Atos, ele fala assim, vocês vão permanecer aqui, porque eu vou embora. Mas quando eu for, vocês receberão poder. E é isso que ele fala lá em Atos 1, quando ele está lá no verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Cristo sai, o Espírito Santo se apresenta de uma maneira maior. E aí surgem dons, talentos e outras coisas que a gente vai começar a entender. Porque às vezes a gente utiliza talento de uma maneira diferente. Como que é essa utilização que às vezes as pessoas fazem sobre talento, Pastor Robson? Cara, eu vou começar dando uma provocada aqui das duas frases que você falou. Tá bom, vai lá. A primeira, assim, não é que você não vai sozinho, o Espírito Santo vai junto. É exatamente o contrário. O Espírito Santo não vai sozinho. E ele vai com você porque é o Espírito Santo que realiza todas essas coisas. E o Espírito Santo é dado ao mundo, e ao Espírito Santo ser dado ao mundo, ele nos leva com o projeto dele, porque a missão não é projeto da igreja. A missão é um projeto do Espírito. Isso é uma coisa interessante. A outra é que no Antigo Testamento havia dons. A pessoa cheia do Espírito, inclusive, né? Você pega até Sansão. Sansão era cheio do Espírito. Sim. Obviamente, como Sansão ficava cheio do Espírito, alguém morria todas as vezes que ele se enchia do Espírito. Detalhe. Mas há pessoas cheias do Espírito antes da manifestação do Pentecostes. A diferença é que na manifestação do Pentecostes há agora uma projeção de dons que geram uma unidade do corpo de Cristo. Então, há uma especificidade de dons que formam a igreja. E isso não acontece no Antigo Testamento, mesmo porque a igreja é um povo. Então isso é uma coisa interessante. E respondendo a sua pergunta, que não lembro mais qual que era, você lembra? A ideia que eu perguntei pra você é justamente de o que é essa utilização de talentos que às vezes é equivocada dentro da gente, né? A gente às vezes usa talento de uma maneira equivocada. Então eu respondi. Usar de talento equivocado é usar pensando que é nosso. É o primeiro e maior e o que desdobra todos os outros equívocos. Não é nosso. Nem você é seu, né? É o Espírito Santo que é dono do talento, que é dono da pessoa e que é dono da missão. Sim. Reforçando o que o Robson colocou. O foco não está em nós. O plano de salvação é para a humanidade como um todo. E Deus está preocupado com todos. E esse ponto ele fica muito claro, por exemplo, tem 2 capítulos da Bíblia que quando a gente fala desse assunto, a gente sempre lembra, né? Efésios 4 e depois 1 Coríntios 12. A gente vai citar durante todo o tempo. E quando você vê a temática que envolve todo o processo, todo o capítulo, tem a ver com a unidade do corpo de Cristo. Então esse é o tema principal. E a partir desse tema é desenvolvido essa questão do Espírito Santo direcionando os seres humanos para algumas funções específicas como ele quiser. Então o foco, eu acho que a gente precisa dar esse passo anterior para falar sobre unidade, para que essa compreensão sobre o dom do Espírito ela aconteça de maneira mais significativa, tá? Tanto que, ó o comecinho aqui do capítulo 4, é muito legal, de Efésios, que eu tô aqui. Rogo-vos, pois, o prisioneiro no Senhor, ele tá falando de si, né? Que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Então, primeira noção que ele apresenta, que os cristãos foram chamados para algum propósito, tá? Com toda a humildade e mansidão. Então, a maneira, né, como você vai aceitar esse ministério, esse chamado, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Então, a unidade é a unidade de quem?
de Deus que está direcionando esse grupo. E ela vai acontecer na vida daqueles que estão sendo direcionados pelo Espírito. Só mais uma provocação, que é o verso 4 e 5. Há um corpo, um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então percebe que Paulo está querendo colocar uma ideia na cabeça desses indivíduos que estão lendo, e para nós também, de que existe uma unidade em relação aos filhos de Deus que são seguidores de Cristo. E isso vai ser demonstrado através do quê? Dos ministérios e dos dons. Tá, mas esses dons eu também posso usar para o meu próprio benefício? Ou é uma coisa que eu só posso usar na igreja? Porque se a gente for parar para pensar sobre os dons que Deus dá dons que vão ser para essa unidade da igreja, mas nessa unidade da igreja, quando eu saio da igreja, eu ainda continuo tendo esse dom. Ou esse dom só é revelado dentro da igreja? Esse dom só é visto nas realidades de uma comunidade de fé. Vamos sintetizar aquilo que o pastor Janinho falou. Efésios 4:7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O dom de Cristo, ou seja, a dádiva, aquilo que Cristo deu para nós por meio do seu sacrifício, foi o Espírito Santo. Quando Jesus está indo embora, depois de dizer para os discípulos assim, não se turbe o vosso coração, não fica triste, vai acontecer uma coisa melhor. Ele diz, convém que eu vá. Uau, como que alguém que está triste porque vai se despedir de um amigo, eu escuto uma frase dessa? É melhor eu ir, porque ele está proporcionando e está dizendo para eles que haverá uma relação de intimidade muito maior. Jesus andava com os discípulos, agora o Espírito Santo vai andar nos discípulos. Então ele diz assim, eu vou subir, eu vou dar para você. Então o Cristo concede o Espírito concede dons. Se partindo desse princípio que o Espírito concede dons, ele diz assim, é melhor que eu vá, todo dom, de alguma forma, é um benefício para quem? Quando Deus chega para Abraão, e ele, na mesma lógica, ele disse a Abraão, teu galardão será sobremodo grande. Mas Abraão morreu e não tomou posse da terra. A posse da terra foi tomada 400 anos depois. Na 4ª geração tomaram para cá. Abraão andou em tendas a vida inteira. Sim. Mas ele fala, anda na minha presença. Qual é o galardão? O galardão que Abraão recebeu foi andar na presença. Então, se você está andando com Cristo, você não precisa estar preocupado com a chegada. Não precisa, porque você já encontrou com o tesouro. E isso é muito importante quando fala assim, o dom pode ser usado em benefício próprio. A existência do dom já é o maior benefício que uma pessoa pode ter. Ela perde o benefício quando ele começa a ser usado de forma egoísta para projeção. Aí nesse momento, todos os benefícios do dom são tirados. Tá. Mas se eu faço parte do corpo de Cristo e você tem o dom de curar, eu estou obviamente beneficiado, porque se eu ficar doente, você está aqui para me ajudar. Se eu faço parte do corpo de Cristo e você tem o dom de pregar, eu sou beneficiado com o seu dom. Então, o dom ele é dado ao corpo e beneficia todas as pessoas que estão no corpo e fora do corpo. O dom é dom, né? Legal. E a sua pergunta, ela tem duas coisas. Um erro na lógica do que a gente acabou de falar da unidade. Se eu uso essa questão do dom para mim, eu já esqueci a ideia da unidade. Então já está errado nesse sentido. Segundo ponto, todas as pessoas que tiverem contato comigo, já que você citou Abraão, serão abençoadas pela bênção do que Deus me deu. Ainda que tem dias que eu estou melhor, tem dias que eu estou pior, mas independente disso, se Deus me dotou de um dom, qualquer pessoa, independente se ela esteja dentro desse corpo ou não, que tiver contato comigo, eu faço parte do corpo, eu faço parte da unidade. Então nós receberemos essas bênçãos uns dos outros. Eu sou abençoado pelos dons do pastor Robson, sou abençoado pelos dons do Eualif, sou abençoado pelos dons da pessoa que está lá assistindo a gente agora. Como isso? Eu não sei, é coisa do Espírito. E isso vai acontecer. Então a gente não pode perder esse olhar de unidade, né? Porque se a gente perder, a gente vai começar a desmembrar. E aí vai virar um Fred Krueger, né? Os pedacinhos do corpo. Vira um corintianizar. Que aí a gente entra em Coríntios para entender o que é isso aí. Coríntios vai falar sobre dons. E quando ele está falando sobre dons, a gente está dentro de essa ideia de corintianizar é a ideia justamente de que quando as pessoas falavam isso é porque Coríntios era um centro amplo de uma perdição ali, de uma cidade extremamente promíscua, não é não? Quando uma pessoa se desviava moralmente por influência de alguém, a expressão no primeiro século é que aquela pessoa foi corintianizado.
Com todo respeito aos corintianos, é que há uma diferença histórica de algum tempo. E aí, entrando nisso, a gente começa a perceber que esses problemas estavam dentro da igreja. Um parênteses, não estamos falando de futebol, ponto. Sim. Fecha parênteses. Estava dentro da igreja esses problemas. E quando a gente entra dentro da igreja, uma igreja que está sofrendo com tantos problemas assim relacionados a questões não somente sexuais, mas outras questões também, surge a questão dos dons que Paulo começa a falar. Mas então, dentro desse contexto, é importante a gente entender aquilo que o Henrique falou, sobre a ideia de que ele está focando nisso para a unidade. É isso? Dentro da ideia do que Paulo está falando com os coríntios? Bom, como você falou da cidade de Corinto, eu acho importante a gente dizer isso, a relação de dons e a construção de uma igreja. Uhum. Porque a igreja, ela surge com o derramamento do Espírito Santo e dons. Não tem como você pensar a igreja sem pensar em dons. Os dons formam a igreja. Eles formam a igreja. Quando a manifestação do Espírito Santo foi e as pessoas entenderam que o Espírito Santo tinha sido derramado no Pentecostes pela manifestação do dom de línguas. Uhum. E as pessoas entendiam a vocação evangélica dos gentios a partir do momento que os gentios manifestavam um dom essencialmente evangélico, que era o dom de línguas. Uhum. Então, o dom de línguas no Novo Testamento, ele não é uma confirmação de uma superioridade espiritual, mas era a confirmação de que aquela pessoa foi vocacionada ao evangelho, porque o dom mais significativo no que diz respeito ao evangelho é falar na língua daquele que tinha que ser evangelizado. Então, se todo mundo aqui, você recebeu o dom de línguas, é porque Deus te vocacionou para evangelizar. Então, a pessoa vai entender o que você está falando. Vai entender o que você está falando. Então, isso é muito interessante. Quando Cornélio recebeu o dom de línguas, todo mundo entendeu. Não é um judeu apenas que vai pregar o evangelho para o mundo. Então, você vê um gentio que recebeu um dom tipicamente evangélico, ou seja, se você recebe um dom tipicamente evangélico, não há dúvidas de que há uma igreja sendo formada com essa vocação. A cidade de Corinto foi era uma cidade portuária, comercial, promíscua, imoral, politeísta, terrível, e os conversos, a igreja de Corinto, foram pessoas que foram separados desse mundo para fazer parte do corpo. E dali tem uma coisa muito importante para a gente entender, que é a amplitude do conceito de santidade. Às vezes Deus vai chamar de santo aquele que está vivendo uma vida regrada e moral. Às vezes, numa boa parte das vezes, ele vai chamar de santo simplesmente o fato de você estar lutando contra uma vida imoral. De alguma forma, há uma separação. E a separação é para um propósito ou é uma separação do mundo. Então, a igreja de Corinto era chamada aos santos da igreja de Corinto. Aqueles santos são perfeitos? Não, mas eles estão enfrentando uma luta que o não santo não enfrenta. O não santo não enfrenta uma luta para ser justo. Ele está entregue. Isso é uma coisa muito importante. A outra é que uma igreja que enfrentava dentro do seu núcleo uma desunião. Eles eram desunidos em muita coisa. Eles se uniam em coisas erradas e se separavam nas coisas certas. E aí Paulo vai falar assim, não, o fator de unidade, ele vai elencar um monte de fatores de unidade. O primeiro é a unidade doutrinária, mas ele vai falar assim, não, mas tem uma coisa que faz com que uma igreja seja unida. É porque mesmo que você tenha dons diferentes uns dos outros, eles têm o objetivo de nos unir no propósito, porque tem coisas que não vão acontecer se todo mundo tiver o mesmo dom. Robson, eu tô ouvindo você falar e pensando na nossa realidade hoje, de comunidade de fé. As nossas separações, os nossos motivos e a gente tem criado várias posturas e grupos diferentes nesse sentido. E aí eu fico pensando, a gente precisa estudar mais aqui, Coríntios 12, 13 e 14, para pensar na questão do que Deus estabeleceu como igreja, nessa questão do mesmo espírito, da unidade, ainda que existam diferenças entre seres humanos. E aí, um assunto que você não perguntou, mas acho que vale a pena a gente puxar o gancho agora, no capítulo 12 eu queria ler tanto o verso 11 e depois a gente lê o verso 18, que ele fala de uma das realidades mais importantes sobre esse assunto. Mas um só e o mesmo Espírito, como a gente já leu lá em Efésios, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olha no verso 18 que ele repete essa ideia. Mas Deus dispôs os membros, colocando a cada um deles no corpo como o quê? Lhe aprouve. Então, em relação à manifestação desses dons, ele vai acontecer quando Deus quiser, na hora que ele quiser, em quem ele quiser.
E a gente precisa dar esse voto de confiança para o Senhor, porque eu estou vendo o aqui, o agora, a minha igreja aqui. Mas Deus conhece o todo e Ele sabe quais são as minhas necessidades, a daqueles que estão próximos de mim. Então, tem gente que fica batalhando, porque eu quero esse ministério, eu quero esse tipo de dom, Sim. e fica brigando com Deus ou com a igreja por causa disso. É Deus que escolhe. O nosso papel é descobrir e desenvolver, né? Mas o papel que é o de Deus, que Ele faz bem feito, é escolher quem, como e onde Ele vai chegar e vai distribuir esses dons. E um último detalhe, a vida em exercício de um dom a gente pode chamar de ministério. Então, o ministro não é só o pastor. Ele está ministrando numa função específica. Mas, biblicamente, qualquer pessoa que desenvolve seus dons vindo pelo Espírito, ele tem um ministério. Eu achei interessante isso aqui que você falou, porque em Coríntios 12, ele fala de muitas coisas diferentes, embora a gente fale só de dons. O capítulo 12 não é um capítulo que fala de dons. Porque no capítulo 12, verso 4, ele fala de uma diversidade de dons. Ele está falando, pense, o que ele está falando no capítulo 12 é de como um corpo se forma. Sim. Então ele fala, tem muitos dons, mas ele não fala só que tem muitos dons, e a lista que ele vai fazer depois não é só de dons. Porque daí no verso 5 ele vai falar que há muitos serviços. No capítulo 6, no verso 6 ele vai dizer que é muitas realizações. Sim. E a lista que ele vai fazer depois é de dons, serviços e realizações. Às vezes, para que um serviço se cumpra, é necessário ter vários dons diferentes. Aqui a gente está aqui, eu estou usando um dos meus dons, se é que eu tenho mais que um, que é o falar e interpretar o texto bíblico. Mas na minha frente tem um rapaz lá chamado Luan, que foi que organizou as coisas aqui. O fato de o Luan ter sido o braço de Deus para ter arrumado tecnicamente tudo isso aqui, ele pode ser definido nessas coisas para que a realização disso aqui aconteça. Então, o foco é a unidade, voltando a falar que o pastor Janinho falou. Se a unidade não aconteceu, isso é sintoma da ausência do Espírito. Isso é sintoma de ausência de espiritualidade ou de um uso indevido daquilo que o Espírito Santo deu. Porque não necessariamente você precisa ser uma pessoa espiritual para ter em si uma habilidade de fazer alguma coisa. Porque senão a gente ia chegar num Oscar, numa cerimônia de Oscar, num Grammy, e ia ver a maior manifestação do Espírito lá, porque todo mundo ali é talentoso. Todo mundo ali sabe fazer coisa muito bem. Sim. Você vai no show do Michael Jackson, seria uma chuva serôdia. Porque os caras manjavam muito de muita coisa. E não é necessariamente isso. Isso é uma coisa muito importante a gente pensar. Mas também é importante agora, falando nisso, eu vou tentar fazer isso de maneira mais sucinta, é definir, porque a gente está falando de dom. E definir o que é isso. Eu gosto de uma definição. Dom, quando a gente olha para isso tudo aqui, ele pode ser compreendido como uma manifestação sobrenatural de uma característica de Cristo na vida de quem o segue. Porque tudo que o texto fala, tanto em Coríntios, como Romanos, como em Efésios, ele fala de alguma coisa que Jesus fez, de uma ação de Cristo. E a manifestação de uma característica de Cristo na vida de quem o segue, olhando para que Cristo, como Cristo se apresentou, e como Paulo fala que Cristo é, eu vou usar, estou lembrando o texto que fala que ele é o segundo Adão, ele é uma manifestação, mesmo que um lampejo, do projeto original de Cristo para os seres humanos. Porque essa sobrenaturalidade que o dom traz, na verdade, é o projeto original da naturalidade no Éden. Tem a ele domínio. E a exercício do domínio lá é um exercício de poder. Então, quando se fala de sabedoria, conhecimento, cura, milagre, discernimento, línguas, isso tudo era uma coisa que Adão teria, naturalmente. E que Jesus demonstrou na sua vida, na sua conexão com o Pai. E quando a gente fala de dons, é todas essas coisas. Ele fala, sem fé é impossível, são coisas que a gente faz quando a gente tem esses lampejos do homem original em nós. E é um viver que ele vai ser, então, justamente para a glória de Deus, nesse aspecto, né? Aquilo que Cristo fala quando ele está orando lá em João 17, ele fala que neles eu sou glorificado. Porque agora é através deles, que agora eu vou embora, mas agora é através deles que eu vou ser glorificado. E aí vem Paulo depois e fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é sempre um lembrete de voltar àquilo que deveria ter sido. Sempre.
E aí Romanos vem e fala, então, lá em Romanos, quando tá falando sobre os dons, ele vai falar justamente que o foco de tudo vai ser nos dons. Você vai estar vivendo a sua vida para a glória dele, em tudo. E isso é um fator de identidade. Um cristão, ele tem dons para que ele seja identificado. É obviamente que os dons sem frutos são uma identidade falsa. Mas essa manifestação, ela é uma manifestação identitária. Isso é muito importante. Mas identificado como o quê? Boa. Como restaurado. Como ser humano. Como ser humano original. A gente fala assim que errar é humano. Não, errar é pecaminoso. O humano não erra. O humano é perfeito. É que o pecado gerou isto. Então, o errar é uma realidade do pecado. Quando eu vivo essa manifestação sobrenatural, o sobrenatural é que é o comum. O natural é uma limitação própria de um pecado que tem prazo para existir. Então, a vida em dons é a vida que Deus planejou. E nessa ideia de viver em dons, a gente começa a perceber que eles não são suficientes em si mesmos. Porque aí a gente olha para Gálatas e Gálatas começa a entender que existem outras coisas que vão surgindo na realidade de você vivenciar o dom, né? Como Adão não era suficiente em si mesmo, perfeito. Ninguém é, né? Porque não faz parte da lógica do céu ser suficiente em si mesmo. Exato. E aqui, quando a gente para pensar nisso, vem Coríntios e fala, então, depois de tudo que ele está falando sobre dons, ele fala, mas eu tenho um caminho sobremodo excelente. E qual que é o caminho sobremodo excelente que ele fala para esse desenvolvimento de tudo que a gente está falando aí? Henrique Zanin. Capítulo 13. E aí, o que é? Porque, na verdade, quando ele apresenta o amor como dom supremo, é uma lógica interessantíssima. Então, ele está nesse diálogo, ele está mostrando para as pessoas como isso é na prática, ele faz a comparação dessa questão dos dons e da unidade com o corpo, falando dos membros, dos pedaços. E aí, depois disso, ele vai citando serviços, dons, essas coisas todas, e aí ele vai puxando o gancho para chegar, então. Tudo isso que vocês estão vivendo aí é para quê? Para exaltar quem é Deus, o caráter dele, o amor dele através de vocês. E aí ele completa esse gancho todo com o capítulo 13 de 1 Coríntios, apresentando Deus como amor, e esse amor manifestado em nós é o maior dom, que é o dom de salvação, relacionado ao amor de Deus por cada um de nós. Então, se o amor de Deus não me motiva a permitir que meus gostos fiquem para lá e que outras coisas aconteçam que é a vontade de Deus em mim, tem alguma coisa errada aqui comigo no meu processo. E aí um outro ponto, na vida prática, Deus ele coloca situações que a gente tem que enfrentar. E aí eu posso ter medo, eu posso ter coragem, mas o Espírito fala, vai lá que eu tô com você. E eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu vou. E aí eu vou começando a descobrir que eu posso fazer isso, eu sei falar desse jeito, eu posso ajudar daquela maneira. E aí a gente vai se descobrindo. E essas descobertas são maravilhosas, porque você percebe o tempo todo que não é você, que é o dom do Espírito Santo em você, tornando isso possível para outras pessoas. Daí alguém chega em contato com você, nossa, mas como você é abençoado? Você fala, então, não sou. Na verdade sou, né? Mas assim, esse negócio eu não sabia até 2 segundos atrás. E agora eu tô conseguindo fazer isso para você de maneira tão clara. Isso é o quê? É do poder de Deus. Então é para glorificar, como você falou antes, né? O nome de Deus. É para glorificar de pé. É de pé. Levanta a igreja. Algumas coisas são assustadoras no texto de Paulo. Se você juntar com outros textos, Judas andando com Cristo, entre as pessoas que aceitaram Cristo, manifestou dons de Cristo. Perdido. Algumas pessoas, diz Jesus no final do Evangelho de Mateus, vão se apresentar perto dele e vai dizer, mestre, mas em teu nome. E vai fazer uma lista de manifestação de dons e Deus vai falar para ele, não conheço você, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Portanto, pesada, né? As habilidades que as pessoas manifestam em realizar coisas extraordinárias não são necessariamente sinais de espiritualidade. Agora, olha o que ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Porque tinha pessoas na igreja de Corinto que se achavam que estavam num nível de espiritualidade tão elevado que conseguia dialogar com o cosmo. Andando nas nuvens. E Paulo é irônico no livro inteiro. Se eu não tiver amor, você está fazendo um barulhão. Então ele está falando um monte de incapacidades dos dons manifestados. Ele está invertendo a questão. Limitando, né? Limitando, ele fala, e ele vai citar. Ainda que eu tenha, ele não está negando que existe o dom de profetizar sem amor.
que eu tenho o dom de profetizar e que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência. E note que o que ele está dizendo aqui, ele está citando a lista que ele fez em 12, que ele fala de 12:8 a palavra de sabedoria, no 12:8 ainda ele fala da palavra de conhecimento, ele fala da fé e da cura no verso 9, profecia. Ele fala de milagres, tudo aqui ele está citando. Fala, mesmo que você tenha tudo isso, e ele cita os dons do Espírito que ele mesmo falou no capítulo 12. Se você não tiver amor, você não é nada. Aí ele começa a falar de um poder ilimitado do amor. Ele não está falando de uma pessoa que está falando bem, que está curando, que está manifestando uma visão de longo alcance, não de discernimento e nem do doutor em ciência, mas ele está falando que o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal, ele suporta tudo, ele espera tudo, ele sofre tudo, ele arrebenta com uma profecia. Ele está falando da superioridade dele sobre a profecia. Ele é maior do que o dom de línguas e, havendo ciência, ele inverte a lógica científica. Porque, havendo ciência, ela passará. E ele fala mais de uma coisa extraordinária. Ele fala assim, o amor dá uma amplitude de visão e de compreensão, inclusive, porque a profecia é em parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas o amor não. Peraí. O amor, ele coloca uma amplitude, uma completude de tudo. Ele diz assim, você quer saber uma coisa? A fé, a esperança estão aí. E a gente não dá para negar o poder da fé e da esperança. Mas fala, mas o amor é maior ainda que isso. O amor é maior que a fé. Juntando tudo, o amor é maior que a vida. O amor é completo. O maior deles, porém, é o amor. Ele e nessa ideia, ele diz que você consegue fazer algumas coisas sem Deus, sendo coisas de Deus. Isso é pesado. Mas você jamais conseguirá amar sem Ele. Portanto, a grande manifestação de espiritualidade e dom, você quer saber se você tem um dom, é se você está amando como Ele amou. Ou melhor, se você permite que Ele ame através de ti. Porque a realização é dele. Então, nessa lógica, eu não amo meu familiar. É Deus amando aquela pessoa através de mim. E isso é... Cara, isso é de arrepiar. É fenomenal. Porque se aquela pessoa, se eu não amo o familiar e Deus que ama através de mim, se eu não permito que o amor de Deus passe por mim, aquela pessoa não vai saber qual é o amor de Deus naquela importância se eu não permitir. Portanto, eu sou responsável por uma pessoa que não conheceu a Deus porque eu neguei o dom do amor em mim. E aí vem João falando justamente que se uma pessoa diz que ama, mas não ama o seu irmão que pode ver, é mentiroso. Como que você vai amar alguém que você não pode ver? Nessa ideia da lógica, né? Então ele fala, não dá. Não tem como isso, né? E aí, a gente... É porque... Ele dá uma respirada assim, né? Eu dou uma respirada porque o tema é muito forte. É muito interessante a gente parar pra pensar sobre isso. A gente é chamado pra um amor, e é um amor que... Quando a gente olha lá pra João vai olhar pra gente e vai falar justamente nessa oração de Jesus, na oração do capítulo 17, sobre essa unidade, ele fala... As pessoas vão conhecer, através de um amor entre os diferentes, quem você é. E isso é brutal. Quando ele fala assim, para que as pessoas, através da unidade deles, dessas pessoas são completamente diferentes, mas que elas estão unidas e elas estão em um amor completamente diferente de tudo que você já pensou, eles vão conhecer Deus através dessas pessoas. Então é através delas que eles vão conhecer a Cristo. Reforçando essa ideia, eu queria compartilhar um texto. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Olha só o que Pedro diz aqui. Que a gente citou João, Paulo, né? Deixa Pedro falar também. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então aqui ele apresenta a graça de Deus, o amor de Deus, esse dom maravilhoso. Então ele coloca no sentido, então vocês estão aí para servir uns aos outros conforme a graça de Deus que vocês receberam. E é absurdo o tamanho da graça de Deus, a gente não consegue mensurar sobre nós, em nós. Então isso me faz pensar que a gente precisa gastar mais tempo tendo contato entre a gente para que esses dons sejam manifestados e esses serviços, essas habilidades, elas sejam desenvolvidas. Eu não consigo fazer tudo. Então, o fato da gente estar em 3 aqui, uma ideia que, de repente, não fica bem explicada através da minha boca, eles vão entender através da sua ou da sua.
E a gente vai se completando, porque a gente tem o mesmo objetivo no fim. E o amor, ele vai nos motivando a isso, né? Esse amor completo, que deixa a gente sem palavras. Sim. Então é importante a gente pensar isso. A gente está aqui para quê? Para servir. Tem umas coisas interessantes do processo de salvação, vou tentar ser didático aqui. Às vezes, elas vêm juntas, essas ações. Às vezes, não. Tem momentos que Deus quer fazer as coisas por você. E o dom se manifesta por você. Às vezes, ele quer fazer coisas através de você. E tem coisas que ele quer fazer, tem vezes que ele quer fazer coisas em você. Eu pensei no apesar de você. E muitas vezes ele faz apesar de você. Eu acho que uma história emblemática sobre isso é Jonas. Uhum. Jonas, Deus faz coisas e tenta fazer coisas nele, quer fazer coisas por ele, quer fazer coisas e faz para ele, e faz coisas apesar dele. Apesar, porque Nínive foi salva apesar de Jonas. Sim. Mas Deus não está usando Jonas apenas para salvar Nínive. Deus está usando Nínive para salvar Jonas. Então, o foco, muitas vezes, em Jonas se une tudo, mas às vezes não se une tudo. Sim. E a gente fica querendo saber, nessa relação com dons, Senhor, eu sou fracassado. Porque o dom não aconteceu para outro, mas o objetivo naquele momento não era o outro, era você. E os seus próprios questionamentos, sua própria reflexão sobre a situação já é o sucesso de Deus em te colocar num nível diferente. Então, e voltando ao que a gente falou no começo da nossa conversa, o sucesso de Deus vai ser inegável. Deus nunca fracassa em nenhum projeto. Isso é fato. Quando a gente fala assim, os dons são para a glória de Deus, e se eu não usar o dom para a glória de Deus, Deus se glorifica em retirar o dom de mim, ou ele vai se glorificar e colocar o dom em outro, mas Deus se glorifica de qualquer forma. Sim. Ele nunca vai fracassar. A gente pergunta assim, Senhor, faça a tua vontade. A vontade de Deus vai ser feita. O que vai mudar é onde você vai estar quando essa vontade ser realizada, mas que ele vai fazer a vontade dele, ele vai. E nisso, eu descanso em saber que a infalibilidade dele no uso e na concessão de dons triunfa sobre a minha falibilidade. Sim. É por isso que eu posso cansar Deus, ele não errou em me dar um dom. E também não errou em me dar um dom diferente daquele que ele deu para você. Uhum. E no final das contas, ele triunfa. Paulo fala em Coríntios assim, em Efésios, ele primeiramente estabeleceu uns para apóstolos. E coloca os apóstolos em primeiro lugar. Uhum. Uma hierarquia que fere um pouco a nossa concepção, né? A gente não gosta de hierarquização. Uhum. Ele colocou primeiro apóstolos, depois profetas, pastores e mestres. Mas não tem hierarquia? Tem, sim, Deus falou que tem. Mas ao mesmo tempo, quando ele descreve os apóstolos, ele falou assim, nós fomos colocados como espetáculo para o mundo, porque a gente está em último lugar. Ele descreve o que os apóstolos sofrem, são espancados. Isso é a hierarquia divina. E isso é um dom que faz. E aqui vem para os nossos momentos finais, de olhar para essas questões relacionadas com dons e olhar para a igreja que nós temos agora, para as pessoas que fazem parte, que você que está escutando aí em algum momento chegou à conclusão de olhar e falar assim, não, às vezes eu me sinto capaz de abençoar os outros ou de ter um dom para poder ajudar os outros. Então a pergunta agora é, como ela pode perceber isso para que ela possa ser bênção na vida dos outros? Ou às vezes não vai ter nem percepção, ela só vai estar sendo usada e ela não vai poder perceber que existe um dom, que ela está sendo bênção na vida de outros. O que vocês acham aí? Essa percepção espiritual, ela pode acontecer claramente ou também não. Mas ela sempre vai acontecer quando a gente está focado no dom maior que é Deus, o amor. Uhum. Então, tem horas que a gente não está enxergando aqui, mas em algum momento ele vai permitir que a gente tenha acesso às informações quando Deus quiser. Uhum. Então, aí eu acho que é um exercício de fé, tá? Da gente correr atrás e buscar alguma coisa nesse sentido. O que você acha? Eu, olhando para todas as manifestações bíblicas de dons e as expressões bíblicas de dons, eu chego a uma conclusão. Não é possível não ter dons. Sim. Não é possível. Obviamente que essa palavra dom, no seu sentido radical de dádiva, ele tem que ser olhado sempre em contexto, porque às vezes o contexto vai dar um elementozinho que exige um pouco de lentidão na hora de conversar. Então, a manifestação do caráter de Cristo na vida do crente, na vida do ser humano, é o objetivo da criação.
É o propósito do qual fomos feitos, né? Então, eu gosto dessa frase. Nós não fomos convidados a ter dons. Nós fomos feitos dessa forma. É natural dentro do projeto. Eu não tenho dom nenhum. Só essa pergunta revela o dom do discernimento. Não, né? Foi boa essa. Revela uma preocupação que você não teria se o Espírito Santo não estivesse agindo. Sim. Então, sim, e às vezes a gente imagina o dom, mas ele fala que é corpo, né? Sim. Então, às vezes a gente fala assim, cara, eu tô vendo aqui o pastor Eualif prega, ele tem o dom de falar. E ver só os dons que são públicos como dons existentes, né? Eu saí de casa e eu em nenhum momento da hora que eu acordei até agora eu pensei que existe um pâncreas que tem vesícula biliar. Eu não tô lembrando nem que eu tenho um dedinho. E você pode passar o tempão sem pensar no seu ombro, até ter que tomar uma injeção, mas a injeção é para tirar uma bactéria do pulmão, que não tem nada a ver com o ombro, cara. É assim, é corpo. Então tem um monte de manifestações e é muito... Aqui há uma lista genérica que Paulo fez. Mas quando Deus age através de nós, tem gente que sorri de uma forma tão incrível que você nunca viu ninguém sorrir daquele jeito. Sim. Então fala assim, será que eu tenho dom e não tenho? Não, essa pergunta não é válida. A pergunta é sempre válida, como eu posso te servir melhor, Senhor? Sim. Com aquilo que o Senhor já me concedeu. E aí a gente olha para aquilo que Cristo faz na oração dele e a gente vai finalizando justamente olhando essa perspectiva que é Jesus, quando ele ora não somente pelos discípulos, mas ele ora por aqueles que um dia viriam a acreditar nele através dos discípulos. E o olhar de Jesus, perdão, é assim: eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E aí no final ele fala assim: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. A gente precisa, nesses momentos, justamente pensar que o amor de Deus em nós e através de nós faz com que outras pessoas, através da nossa unidade de diferentes, vão levar essas pessoas a pensar em Cristo, a conhecê-lo através da nossa vida. E o convite que a gente faz justamente hoje, para você também, é se permitir ser usado por Deus e permitir que Ele te utilize através desse amor que vem do Pai para você, para que você, nessa unidade com outras pessoas que são diferentes de vocês, mas que têm a mesma intenção, que estão buscando esse mesmo Deus e glorificá-lo na vida, façam com que outras pessoas sejam impactadas por isso todos os dias. Um abraço para você e que a sua caminhada continue na presença do Divino. Se você está curtindo esse podcast, meu recadinho, não se esqueça de se inscrever no canal do NASP São Paulo. Se você digitar aí no YouTube, o NASP C1, tudo junto, o NASP C1. Se inscreve, curte, compartilha e mais, deixe seu comentário, porque as próximas produções vão também levar em consideração aquilo que está tocando seu coração. Um grande abraço. Tchau.